Olá, bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Fly Pontes, sou artista plástico. Neste vídeo vou pintar um mural aqui na Petlândia, é aqui. Tive cá em 2019, pintei aqui fiz estas pinturas, aqui, esta, ali aquele cão, ali, e aqui estes. E hoje vou pintar um mural ali dentro, vai ser naquela parede lá ao fundo. Portanto é aquilo tudo. Ontem estive a passar os desenhos aqui para a parede, não sei se consegue ver, mas pronto. Aqui vai ser um rato, aqui deste lado depois já mostro. Ali em cima vai ser uns passarinhos, ali um gato. Começo por pintar o fundo, uso vários tons de verde para esta parte. O mural pode-se dizer que é dividido em três partes. Eu comecei por pintar primeiro estas duas, com os verdes e com uns verdes azulados na parte de cima. Mais tarde eu decidi pintar com outras cores porque não achei aquilo muito escuro. E só quando terminei estas duas partes é que passei para o outro lado, porque a outra parte ainda não estava pronta para ser pintada, ainda precisava-se arrumar algumas coisas, então comecei logo por aqui. Hoje vou-me dedicar aqui a este rato e ao gato ali atrás, e uns pássaros ali em cima. Ainda vou ter depois de trabalhar o fundo. Vou atacar aqui o rato. Para pintar os animais uso tinta acrílica da marca Amsterdam. Foi a primeira vez que usei estas tintas, e gostei do resultado. Eu uso sempre uma imagem de referência para pintar. Não é para fazer igual, mas serve-me para ter uma ideia das sombras e luz. Nesta fase já tinha pintado 4 animais. Ok, ontem não consegui não consegui fazer o que tinha pensado, que era pintar o hamster e o gato e estes pássaros, que são os periquitos. Pronto. Hoje o objetivo é esse, é pintar estes quatro periquitos, dar mais um toque ali no cão. Pronto. Já é o 5º dia de pintura. Está a andar a coisa. É isso. Até já. Pintar pássaros é sempre um pouco complicado por causa das várias nuances, das cores, das penas. Tem muitos tons, muito reflexo, muita coisa. Mas gostei bastante de como estes periquitos ficaram. Por acaso gostei mesmo deste resultado. O 6º dia de pintura. Hoje vou dar uns toquezinhos aqui no lagarto, além na raposa, e pronto, e talvez trabalhar as árvores lá em cima, dar um bocadinho mais de luz. Já estou no nono dia, acho eu, de pintura. Hoje é pintar o fundo, dar aqui
sugerir que os arbustos, nas folhas, para isto uso 4 tons de verde, além destes 2 tons que estão aqui. Começo pelo escuro, assim. Dou-lhe o médio, assim, com a tinta ainda úmida. E agora com o verde claro, com clarinho. Também só para sugerir flores na pradaria, vou dando umas pinceladas de amarelos, lilazes, vermelhos, laranjas e cá está o dragão barbudo, já terminado, quase igual ao verdadeiro. Vou agora para a última parte aqui do desenho. Vai ser ali naquele lado. Esta parte vou mostrá-la toda desde o início, desde projetar a imagem, traçá-la, pintar o fundo, por aí fora, até o resultado final. Portanto, já sabem, fiquem por aí ainda. Se aguentaram até agora, mais um bocadinho. Agora é que começa a parte. O primeiro passo é, fiz aqui esta estrutura aqui para conseguir elevar o projetor à altura necessária. Agora vou ajustar a imagem. A imagem vai ficar lá em cima. Já tive a imagem, tive que desviar ali aqueles aquários aqui para conseguir ver bem. E agora vou traçar a imagem. Uso esta técnica de projetar a imagem porque facilita muito o trabalho. Poderia fazer uma quadrícula na parede e aumentar a imagem a partir daí, mas assim é muito mais rápido, poupa muitas horas. Phonics. Bem, prepara a tinta e começa a pintar o fundo. Começa por cima. Pinto os verdes e tal. Os vários tons de verde. Pronto. Agora sim, vou começar a fazer um vermelho vivo para a arara que vou pintar. Misturo a magenta com o vermelhão. Misturo bem a coisa. Uso sempre uma imagem, né, de referência para me ir guiando nos vários tons. Subo mais acima e vou pintar a carpa que está a saltar de uma espécie de aquário. Neste mural tentei incluir as janelas do armazém no próprio mural. Aqui esta janela é um aquário. A raposa está sentada em cima da janela
A dos periquitos transformei-a numa caixa de madeira e pá, todas elas estão seguras por cordas, digamos assim, atadas ao telhado. Ou seja, estas cordas criam a ilusão que estão noutro plano diferente da pintura. Terminadas as pinturas, assino a obra, aplico um verniz, que é para a tinta durar mais tempo e ficar um pouco mais brilhante até. Okay, antes de mostrar os final shots aqui do mural, este foi o maior que fiz até agora, pelo menos à altura que foi, né? Isto tem 15 metros de largura, tem cerca de 3 metros de altura, mas fica a 2 metros e tal do chão. Portanto, o armazém tem para aí 6 metros de altura, pinto mesmo até lá acima ao teto. Pronto, pá, só tenho de agradecer aqui ao Bruno e ao João e à outra malta que trabalha aí pela disponibilidade que tiveram para aquilo que foi pedido de falta. Pá. Se gostaram do vídeo, ponham like, subscrevam o canal. Se quiserem seguir no Facebook, está aqui o link, está também o link aqui do Instagram. Pronto, pá, e obrigado por assistir o vídeo até ao fim. Até ao próximo vídeo e fiquem bem, ok?